Alguns homens ainda acham que uma mulher acima do seu nível é inalcançável. Mas sabe o que é engraçado? As mulheres mais difíceis não caem por beleza, status ou dinheiro. Elas caem por poder emocional. Não o tipo de poder arrogante, mas aquele que faz um homem se destacar pela maneira como se comporta, fala e se mantém firme mesmo quando ela tenta testá-lo. Quanto mais confiante e inacessível ela parece, mais ela quer alguém que não se curve diante dela. O segredo não está em bajular, mas em ser um desafio emocional tão intrigante que ela precise descobrir quem você realmente é. Quando um homem entende a psicologia feminina nesse nível, até a mulher mais fora da liga começa a se sentir atraída, sem perceber. É isso que vamos decifrar hoje. Como fazer uma mulher poderosa, seletiva e difícil cair por você sem precisar implorar por atenção. 1. Entenda o valor da escassez emocional. Homens que tentam conquistar uma mulher difícil costumam cometer o mesmo erro. Eles se mostram demais, se entregam rápido, demonstram tudo o que sentem logo no início. Isso mata qualquer tipo de atração. Uma mulher que está acostumada a ser desejada, admirada e colocada em pedestais se desconecta instantaneamente quando percebe que um homem é mais emocionalmente disponível do que ela. Você precisa entender que a escassez é poder. Quando suas emoções, atenção e tempo são seletivos, você se torna algo raro e tudo o que é raro desperta curiosidade e desejo. Uma mulher de alto valor sente isso. Ela percebe que você não está desesperado, que não depende da aprovação dela, e isso confunde a mente dela de uma forma que poucos homens conseguem fazer. O que a maioria dos homens não entende é que mulheres de nível alto são movidas por emoção, não por lógica. Elas testam os limites emocionais de um homem porque querem saber se ele realmente é estável, se consegue manter o controle quando tudo ao redor tenta tirá-lo do eixo. Se você reage com pressa, ciúme, cobrança ou necessidade, você perde. Mas se mantenha calma. Se responde com tranquilidade e sutileza, ela começa a te ver diferente, como alguém que não precisa provar nada, apenas é um. Imagine uma situação. Uma mulher como Sofia, independente, segura, inteligente. Todo homem que se aproxima faz o mesmo. Mensagens constantes, elogios exagerados, convites insistentes. E aí surge um cara que responde no ritmo dele, que não tenta impressionar, mas também não foge. Ele está ali presente, mas inatingível. Ele fala pouco, mas o que diz é firme. Ela tenta provocar uma reação e ele apenas sorri, muda de assunto e segue no controle. É nesse exato ponto que ela começa a sentir algo que não entende. A atração emocional pelo mistério, pelo equilíbrio, pela ausência de desespero. Esse é o poder da escassez emocional. Você não se mostra por inteiro, mas o suficiente para deixar um rastro de curiosidade. Segundo, seja imprevisível, mas coerente. Uma das formas mais poderosas de capturar o interesse de uma mulher difícil é quebrar o padrão que todos os outros homens seguem. Homens previsíveis se tornam entediantes. Mulheres de alto nível, especialmente as que estão acostumadas a dominar emocionalmente, perdem o interesse quando já sabem o que esperar. Se você é o tipo que manda mensagem no mesmo horário, fala as mesmas coisas e age de forma linear, você está entregando o controle emocional para ela. Ser imprevisível não significa jogar joguinhos ou agir de forma infantil. Significa não ser um roteiro fácil de decifrar. É manter a coerência no seu caráter, mas não na forma como você se expressa. Um dia você pode ser carismático e envolvente, no outro mais reservado e introspectivo. Ela precisa sentir que existe profundidade em você, camadas que ainda não foram reveladas. Quando um homem domina essa energia, ele se torna interessante, porque ela nunca sabe exatamente o que vai vir a seguir. Isso desperta a curiosidade feminina de forma quase instintiva. Uma mulher que se considera acima do seu nível começa a se perguntar: por que ele é diferente? Por que eu não consigo prever o que ele vai fazer? E é nesse ponto que ela passa de quem observa para quem investiga. 2. Pense em algo simples. Ela marca um encontro com você, esperando um comportamento óbvio. Aquele tipo que tenta impressionar, fala demais e fica ansioso. Mas em vez disso, você aparece calmo, sem forçar nada. Você ouve mais do que fala, muda o rumo da conversa com naturalidade. E quando ela faz algo provocante, você apenas sorri sem reagir como os outros fariam.
No final, você não prolonga demais o encontro, apenas se despede com elegância, deixando a sensação de que há muito mais em você do que ela viu. No dia seguinte, ela pensa em te chamar, mas você some por um tempo, não por jogo, mas porque tem uma vida e quando reaparece, é com o mesmo equilíbrio, sem parecer afetado. Isso mexe com o ego dela. A imprevisibilidade coerente é a mistura perfeita entre estabilidade emocional e mistério. Você não se torna confuso, você se torna fascinante. Terceiro, domine o silêncio e a pausa. Homens que entendem o poder do silêncio conquistam o tipo de mulher que a maioria jamais consegue. As mulheres mais difíceis não se impressionam com palavras, elas observam reações. Quando um homem fala demais, explica demais ou tenta se justificar o tempo todo, ele demonstra insegurança. O silêncio, quando usado da maneira certa, é uma ferramenta de poder e uma das mais subestimadas. O homem que domina o silêncio transmite uma confiança natural. Ele não precisa preencher cada espaço com conversa para provar valor. Ele entende que o verdadeiro controle emocional está em saber quando calar e deixar o outro se expor. E uma mulher de alto nível percebe isso rapidamente. Ela sente que está diante de alguém que não precisa de validação, alguém que se basta. Isso é extremamente atraente para quem está acostumada a lidar com homens que a colocam no centro de tudo. Quando você aprende a usar o silêncio, não é sobre ignorar ou parecer frio, é sobre criar pausas que geram tensão, curiosidade e respeito. Uma mulher difícil começa a repensar suas palavras, suas atitudes e o próprio jogo quando percebe que você não reage de imediato. Ela pode testar, provocar, até tentar te tirar do sério, mas quando vê que você não se abala, ela começa a mudar o tom. 3. Imagine uma cena clara. Uma mulher sofisticada faz um comentário provocante durante um jantar, esperando que o homem reaja, se defenda ou tente corrigir a situação. Mas ele apenas olha nos olhos dela, sorri de leve e permanece em silêncio por alguns segundos antes de mudar o assunto com naturalidade. Esse breve momento desarma completamente o controle dela. O silêncio dele não é vazio, é presença. E essa presença cria algo raro: respeito. O silêncio mostra força emocional. Ele diz: eu não preciso competir, nem explicar, nem implorar. É o tipo de atitude que poucos homens têm coragem de sustentar, mas que causa um impacto enorme. Mulheres poderosas são atraídas por homens que sabem ficar em paz com o próprio silêncio, porque isso representa domínio próprio. Quarta, faça ela sentir que precisa te conquistar também. A maioria dos homens entra em um relacionamento com uma mulher difícil, acreditando que precisa provar que é digno dela. Isso é o maior erro. Quando uma mulher sente que já te tem, ela perde o interesse. O desejo feminino nasce do desafio, não do conforto. E por mais polêmico que isso soe, quanto mais ela sente que precisa te conquistar, mais forte é a ligação emocional que se forma. Homens que sabem lidar com mulheres de alto valor entendem esse princípio. Você não deve correr atrás de validação, deve inspirar. Reciprocidade. Quando uma mulher percebe que o seu interesse existe, mas não é garantido, ela muda completamente o comportamento. Ela começa a pensar em como te manter envolvido, como chamar sua atenção, como se destacar, entre outras mulheres. Isso acontece porque psicologicamente o ser humano valoriza mais o que não tem certeza de possuir. E para uma mulher confiante e seletiva, essa incerteza é viciante. 4. Imagine o seguinte: Isabela está acostumada com homens que fazem de tudo por ela. Eles a mimam, enviam mensagens o tempo todo, fazem favores e se moldam aos desejos dela. Então aparece um homem diferente, gentil, mas com limites. Ele demonstra interesse, mas não se curva. Quando ela cancela um encontro de última hora, ele não faz drama, apenas segue com a própria vida. Ela percebe que perdeu o momento com alguém que não gira em torno dela. No próximo encontro, ela é quem se esforça mais, se arruma melhor, tenta prolongar a conversa, faz perguntas para entender o que ele pensa. Ele, por outro lado, continua centrado, firme, com a mesma calma que tinha desde o início. Ela, sem perceber, começa a se envolver emocionalmente. Fazer uma mulher sentir que precisa te conquistar é inverter o jogo de forma inteligente. Você deixa de ser o caçador e se torna o prêmio. Mas isso só funciona quando é genuíno,
Quando você realmente tem uma vida que não depende da atenção dela, porque se for apenas um disfarce, ela sente. Mulheres de alto padrão são extremamente perceptivas. Elas distinguem quem está fingindo confiança e quem realmente vive em equilíbrio. E quando percebem que precisam te conquistar, não por jogo, mas porque você é raro, o encanto começa. Nesse momento, ela para de pensar em quantos homens a desejam e começa a se perguntar: o que eu preciso fazer para manter esse homem interessado em mim? E é exatamente aí que o poder muda de lado. 5. Faça com que ela te admire antes de gostar de você. Uma mulher de alto valor não se apaixona por aparência, gentileza ou status. Ela se apaixona por aquilo que admira. Antes de sentir desejo, ela precisa sentir respeito. E o respeito não vem de palavras bonitas, vem da maneira como você conduz a própria vida. Homens que conquistam mulheres acima do seu nível não tentam ser amados primeiro. Eles constroem a admiração. A admiração nasce de consistência. Quando ela vê que você tem propósito, disciplina e uma visão clara do que quer, algo dentro dela muda. Ela pode resistir, pode tentar negar, mas sente, porque mulheres são naturalmente atraídas por homens que possuem direção. Um homem que tem domínio sobre si mesmo é magnético. Ele não precisa se vender, nem se comparar. Ele simplesmente vive de forma autêntica. O erro que muitos homens cometem é achar que precisam provar valor diretamente a ela. Mas a admiração verdadeira não é conquistada olhando para ela, sim a própria vida. É o reflexo de quem você é quando ninguém está vendo. Quando ela percebe que você age com caráter, que mantém a palavra, que busca evoluir constantemente, o cérebro dela associa isso à segurança emocional e poder, e o desejo vem logo depois. 5. Imagine Emma, uma mulher exigente, acostumada com homens que tentam impressioná-la com status ou atenção. Ela conhece um homem que é diferente. Ele não tenta se exibir, mas é firme, responsável e confiante. Ele fala sobre suas metas com clareza e quando algo o incomoda, ele não reclama, ele resolve. Ela observa tudo e sem perceber começa a admirá-lo. Mesmo quando ele não está por perto, ela o respeita. E é aí que o amor começa, quando a admiração se transforma em desejo silencioso. A atração física pode ser instantânea, mas a admiração é duradoura. Ela cria uma base emocional que sustenta o interesse mesmo quando o brilho inicial passa. Quando uma mulher admira um homem, ela o defende, o valoriza e quer fazer parte da vida dele. Então, antes de tentar fazer uma mulher gostar de você, se torne alguém que ela não pode deixar de respeitar. 6. Deixe ela sentir sua ausência. A maioria dos homens acredita que quanto mais presentes forem, mais rápido uma mulher vai se apegar. Mas com uma mulher difícil, o efeito é o oposto. Ela precisa sentir o vazio da sua presença. Precisa perceber que a energia que você traz não é algo que pode ser encontrado em qualquer lugar. Mulheres de alto valor se acostumam a ter atenção constante, mensagens, convites, elogios. Elas são o centro do mundo de quase todos os homens à volta delas. Então, quando você se torna alguém que não está sempre disponível, algo muda no psicológico dela. A ausência começa a criar valor. E essa ausência não precisa ser fria ou estratégica, ela deve ser natural. É você ter uma vida real, com compromissos, metas e interesses que não giram em torno dela. Quando você se distancia um pouco, ela tem tempo para sentir o impacto da sua falta. É nesse silêncio emocional que o interesse cresce. Ela começa a se perguntar o que você está fazendo, com quem está, se ainda pensa nela. E é exatamente esse tipo de dúvida que desperta o instinto de conquista. A ausência certa faz ela perceber o quanto a sua presença é única e quanto mais ela sente isso, mais conectada emocionalmente se torna. Não é sobre sumir de propósito, é sobre não precisar estar sempre ali. Você mostra que não é um homem de fácil acesso e isso ativa a curiosidade e o respeito. Quando ela sente falta da sua energia, das suas conversas, da sua calma, começa a valorizar o que antes parecia garantido. Ela entende que o tempo com você não é um direito, é um privilégio. E de forma quase inconsciente começa a ajustar o comportamento para manter o vínculo. Passa a responder mais rápido, se esforça mais, demonstra interesse, tudo para reconquistar a sua atenção.
Esse é o tipo de conexão que mulheres seletivas raramente encontram, porque a maioria dos homens está sempre disponível demais. Quando você mostra que consegue viver bem, com ou sem ela, ela percebe que precisa se esforçar para ter você por perto. E nesse momento, o jogo emocional muda completamente, porque agora é ela quem está sentindo a ausência e buscando o reencontro. 7. Faça ela se sentir emocionalmente segura, mas não no controle. Mulheres difíceis, independentes e emocionalmente exigentes costumam ter uma coisa em comum. Elas testam. Testam os limites, testam paciência e testamo. Um homem consegue manter o controle quando a situação fica tensa. E o motivo disso é simples. Quanto mais uma mulher se protege emocionalmente, mais ela busca um homem que consiga gerar segurança sem submissão. Segurança emocional não é sobre ser um cara bonzinho que faz tudo para agradar. É sobre transmitir calma, confiança e estabilidade. Quando uma mulher sente que pode ser autêntica com você, sem medo de julgamento, ela se abre. Mas quando percebe que você mantém a própria identidade, mesmo quando ela tenta te pressionar, o respeito nasce. Homens que perdem o controle ao serem contrariados ou questionados perdem automaticamente o interesse das mulheres de alto valor. Elas não querem um espelho emocional, querem uma âncora. Um homem que, mesmo em meio a discussões, não eleva a voz, não tenta vencer no grito, mas conduz a conversa com firmeza e serenidade. Esse tipo de comportamento é raro, exatamente por isso é tão atraente. Quando você é emocionalmente seguro, ela se sente livre para baixar a guarda. Ela não precisa fingir força o tempo todo porque sente que está diante de alguém que não vai usar a vulnerabilidade dela contra ela. Mas é importante entender: segurança não significa controle. Você não deve deixar que ela dite o ritmo da relação, nem que se torne o centro do seu universo. É um equilíbrio. Você oferece estabilidade, mas continua sendo o eixo da sua própria vida. Mulheres de personalidade forte respeitam homens que têm direção, limites e propósito. Elas podem até discutir se afastar ou testar de novo, mas voltam porque percebem que sua força não depende da aprovação delas. Esse tipo de energia cria um laço emocional profundo. Ela sente que finalmente encontrou um homem que a entende sem se submeter, que a apoia sem se apagar. Quando ela sente essa combinação, segurança e liderança emocional, algo muda dentro dela. É como se, pela primeira vez, ela pudesse relaxar. E quando uma mulher difícil relaxa ao lado de um homem, é o começo do vínculo mais poderoso que existe, aquele que não nasce do jogo, mas da confiança silenciosa. 8. Nunca a coloque como prioridade antes de você mesmo. Esse é o ponto que separa homens fortes de homens esquecidos. Mulheres de alto valor são naturalmente atraídas por homens que têm direção própria, não por aqueles que giram em torno delas. O erro mais comum é colocar a mulher no topo da lista antes da própria vida, antes dos próprios objetivos, antes do próprio valor. Isso mata a atração. Nenhuma mulher quer ser o centro do mundo de um homem. Ela quer estar ao lado de alguém que já tem um mundo próprio. Quando você faz dela a prioridade, você perde o magnetismo. Sua energia muda. Ela sente que você está disposto a abandonar tudo por atenção. E esse comportamento para uma mulher seletiva não desperta carinho, desperta tédio. Ela percebe que te domina emocionalmente e isso elimina o desafio que mantinha o interesse. Mas quando ela percebe que você é fiel a si mesmo, tudo muda. Você tem planos, rotina, metas, propósito. Ela sente que, mesmo gostando dela, você nunca deixará de ser quem é. Isso cria um tipo de respeito que ela não consegue disfarçar. E o mais interessante é que quanto mais você se escolhe, mais ela quer fazer parte da sua vida. Ser um homem de propósito não significa ser frio ou distante. Significa saber equilibrar presença e prioridade. Você pode dar atenção, carinho, cuidado, mas sem se anular. Quando ela vê que você mantém seus padrões, que não muda o próprio ritmo apenas para agradá-la, ela entende que está diante de um homem raro. Mulheres difíceis se sentem seguras com quem sabe se valorizar, porque percebem que esse homem não vai se perder por causa delas. E no fundo, é isso que elas buscam. Alguém que as admire, mas que também se admire. Alguém que possa amá-las, mas que ainda ame a própria vida mais do que tudo. Porque um homem que vive para uma mulher se torna previsível, mas um homem que vive por si mesmo se torna inesquecível.
Então, nunca se esqueça. A mulher que parece acima do seu nível só vai te respeitar quando perceber que você é fiel ao seu próprio caminho. A verdadeira atração não está em colocá-la como prioridade. Está em mostrar que você nunca vai se abandonar por ninguém. 9. Pare de agir como se o amor fosse uma negociação. Muitos homens hoje tratam o amor como uma troca de benefícios. Fazem algo esperando algo em troca. Atenção, validação, sexo ou aprovação. E quando não recebem, começam a reclamar que mulheres não valorizam homens bons. Mas o problema não é ser bom, é ser previsível, carente e transacional. Mulheres de alto valor percebem quando um homem dá esperando o retorno. Isso não é bondade, é barganha emocional. E não há nada menos atraente para uma mulher difícil do que um homem que tenta comprar o amor dela com gestos, promessas ou favores. Você precisa acordar para uma verdade. Amor não se negocia, se inspira. A mulher só vai se entregar de verdade quando sentir algo genuíno em você, não quando perceber que você está tentando convencê-la. E esse é o ponto que separa os homens que atraem naturalmente daqueles que vivem sendo rejeitados. O homem que entende o próprio valor não força nada. Ele faz o que quer, não o que precisa para ser aceito. Ele ajuda, mas não implora. Ele demonstra interesse, mas não perde o orgulho. E é exatamente isso que desperta a respeito. Porque uma mulher de alto nível sabe quando um homem está tentando conquistá-la por medo de perdê-la e quando está apenas sendo autêntico, sem precisar provar nada. Os homens precisam acordar. Não é ser bonzinho que atrai, é ser íntegro, firme e autossuficiente. A mulher difícil não quer alguém que se molde a ela, mas alguém que a desafie emocionalmente com naturalidade. Ela quer sentir que o homem ao lado dela é uma escolha, não uma consequência da própria solidão. Então, pare de agir como se o amor fosse um contrato onde você faz a sua parte, esperando uma recompensa. Comece a viver de forma que ela perceba o seu valor, sem que você precise dizer uma palavra. Um homem que não precisa negociar amor é um homem livre. E quando uma mulher sente essa liberdade, ela não quer tirar, ela quer fazer parte dela. Você não conquista uma mulher acima do seu nível, pedindo para ser escolhido. Você faz isso se tornando alguém impossível de ignorar. 10. Faça ela sentir que estar com você é uma experiência, não uma conquista. Mulheres difíceis, aquelas que muitos homens chamam de inalcançáveis, não se apaixonam por esforço. Elas se apaixonam pela sensação que um homem desperta nelas. Enquanto a maioria tenta impressionar, o homem que realmente se destaca faz ela sentir. A chave é simples. Transforme cada interação em algo que tenha energia, presença e autenticidade. Quando você está com ela, esteja de verdade. Quando fala, olhe nos olhos. Quando ouve, ouça de verdade, sem pensar na próxima frase, sem tentar parecer interessante. Mulheres de alto valor percebem quando um homem está conectado ao momento, não apenas a intenção de conquistá-las. O que cria desejo não é o que você oferece, mas como ela se sente quando está perto de você. Ela pode conhecer centenas de homens com mais dinheiro, status ou aparência. Mas se você for o único que faz ela se sentir viva, curiosa e emocionalmente provocada, nenhum deles será suficiente. Quando ela estiver com você, crie memórias que não possam ser reproduzidas. Pequenas coisas, o silêncio confortável, o humor inesperado, o jeito que você a olha sem tentar agradar. Isso é o que marca uma mulher seletiva, porque no fundo ela não quer apenas um relacionamento, ela quer sentir algo real. E esse real não vem de perfeição, vem de autenticidade. Vem de um homem que sabe quem é, que não tenta se encaixar na ideia que ela tem de ideal. Ela se apaixona pela forma como você a faz esquecer, que precisa manter o controle. E quando isso acontece, ela começa a associar a sua presença a um tipo de emoção que não encontra em mais ninguém. Ser uma experiência significa ser lembrado mesmo quando ela tenta te esquecer. É estar na mente dela quando o dia termina, quando ela olha para o celular e pensa se deveria mandar mensagem. E tudo isso acontece quando você não busca conquista, mas conexão. Porque a verdadeira vitória não é fazê-la te querer, é fazê-la perceber que com você ela sente algo que nenhum outro homem jamais fez. O que faz um homem realmente inesquecível não é o quanto ele corre atrás, mas o quanto ele é capaz de parar de correr.
As mulheres mais difíceis, as que parecem fora do alcance, não querem ser vencidas. Querem ser sentidas. Querem um homem que as veja como humanas, não como troféus. Um homem que não as coloque num pedestal, mas que também não se diminua diante delas. No fim, tudo o que dissemos se resume a isso. Você precisa ser o tipo de homem que ela respeita antes de desejar, porque respeito gera curiosidade e curiosidade gera emoção. E se isso incomoda alguns homens, é porque muitos ainda vivem tentando comprar amor com carência. Acordem, o mundo mudou. A mulher difícil não quer o mais bonito, nem o mais rico. Ela quer o mais inteiro. Agora quero que você comente aqui embaixo. Você já se envolveu com uma mulher assim? Como foi? Quero ler as histórias de vocês e responder pessoalmente. E antes de sair, curta o vídeo, compartilhe com um amigo e, mais importante que tudo, se inscreva no canal agora mesmo. A conexão que começamos aqui é só o começo.